Deus. Deus é maravilhoso. Querido, abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, nós vamos ler o versículo 5. Hebreus 13, 5. Amém ou misericórdia? Socorre, gente, o irmão. Vai lá no finalzinho da Bíblia, abre a Bíblia o contrário, irmão. Vem no sentido contrário, que fica mais fácil, você vai encontrar Hebreus mais rápido. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Quantos creem que a palavra do Senhor é para a sua vida? Dá um glória a Deus aí. Amém. A palavra do Senhor diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Ah, Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós com tanto amor. Pai, que os nossos olhos sejam cada dia mais abertos, para que possamos ver, para que possamos entender. Abra o nosso entendimento, para que possamos entender o quanto o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Porque o seu cuidado não tem nada a ver com passar dificuldades ou não, mas é na confiança em termos um Deus que não vai nos deixar, que não vai nos desamparar. Um Deus que está conosco em todo o tempo. Louvado seja o teu santo nome em todo o tempo. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu não sei se você está entendendo isso, mas desde a manhã que o Senhor já confirmou a palavra com os louvores, que foi nada combinado, desde a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para trazer pelo amor que Ele tem pela sua vida, porque eu não sabia que você estaria aqui, mas Ele sabe. Ele sabia que você estaria aqui. E o Senhor nos dá de presente essa palavra, dele afirmando que Ele vai estar conosco, que Ele está conosco em todo o tempo, que nós não devemos temer. Mas quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Aleluia, aleluia. Pode se assentar no seu lugar, querido. Os irmãos que estavam aqui pela manhã sabem do que eu estou falando. A palavra do Senhor é o nosso manual. É um manual de instrução para nós. Se você quer saber algo a seu respeito, se você quer saber como lidar
consigo mesmo, como lidar com o outro, leia o manual de instrução. E o manual de instrução do Filho de Deus, do cristão, é a palavra. E eu comentei com os irmãos, e vocês vão se lembrarem, que já tem alguns dias que o Senhor tem nos dado de uma forma profética a respeito da palavra. Ande na palavra, confie na palavra, busque a palavra. Desde o dia que Ele trouxe aqui ao meu espírito, enquanto a gente ministrava louvor, uma Bíblia que tampava o templo, e as folhas dela passavam com muita rapidez. A palavra protege a igreja. A palavra protege a sua vida. Na sexta-feira, na noite de primícias, mais uma vez, querido, eu sei, pela misericórdia de Deus, eu tenho aprendido a discernir quando eu estou ministrando algo que eu quero, quando é algo específico de Deus. Porque eu conversando com Deus, depois que eu fui embora daqui, ajoelhada na beira da cama das minhas filhas, onde eu faço meu devocional à noite, eu fiquei rindo com Jesus. Eu falei: Jesus, como é bom saber quando é o Senhor e não sou eu. Porque tudo é diferente, a voz fica diferente, o jeito do corpo fica diferente, tudo é diferente. Isso é muito bom para que a gente entenda que não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. E mais uma vez, antes de ministrarmos o hino que ruge o leão, o Senhor mudou a atmosfera do lugar. E o Senhor trouxe essa palavra a respeito de confie na palavra. Aquilo que a palavra diz que que seja feito, que venha o reino do Senhor, que se estabeleça a vontade do Senhor. E se esse é o manual que Ele deixou para mim, eu não tenho que inventar outro. Quando a gente compra um eletrodoméstico, a gente não chega em casa e rasga o manual e fala: deixa que eu faço do meu jeito. Provavelmente vai dar errado. E você ainda vai perder a garantia. A garantia do cristão é uma vida de obediência. E nós estamos aqui só de passagem, irmãos. Quanto mais se aproxima aquele dia, eu tenho mais convicção que o céu, ele está cada dia mais próximo. E a gente pensa: Deus, e quando chegar o dia, como vai ser? Qual a confiança? E aqui é um treinamento para a gente morar lá. As dores aqui fazem parte da nossa caminhada e do propósito. Nós estamos caminhando já para os 2, já entramos, né, irmãos? Já caminhamos, já colocamos o pé no novembro, para os 2 últimos meses do ano. E o projeto de vida do nosso ano foi: até que o Senhor venha, fogo no altar. E daqui a alguns dias nós já vamos entrar num novo projeto de vida. Mas o Senhor tem nos dado uma sequência de projetos de vida, falando sobre tempo a sós com Ele, sobre intimidade, sobre estarmos enraizados nele. E o desse ano foi: até que Ele venha, fogo no altar. E esse fogo no altar, nós aprendemos que é a presença do Espírito Santo de Deus, viva, latente, acesa na nossa vida. A função do Espírito, nós aprendemos também com todas as ministrações. Sim, é o fogo é o fogo do Espírito. Mas nós precisamos levar a lenha e colocar no altar, que somos nós. E a lenha que eu coloco nesse altar todos os dias, para que o Espírito Santo venha e queime, e derrame o seu fogo, e o altar fique aceso continuamente, é a lenha da oração, é a lenha do jejum, é a lenha da palavra. Eu falei: Deus, eu estou indo ministrar.
E qual a palavra? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi a respeito disso. A presença permanente de Deus. Se é que nós podemos dar um título, o título da mensagem é esse: a presença permanente. E foi exatamente isso que nós lemos aqui em Hebreus: não te deixarei, nem te desampararei. Isso é promessa, isso é palavra. Mas nós sabemos que Ele está conosco. A palavra nos diz isso em todo o tempo. Só que em meio às incertezas, aos problemas da vida, essa chama ela vai diminuindo. Diante do medo, da dúvida, diante da enfermidade, diante da porta fechada, diante de um sonho que não se concretizou. Sabe essa presença que nós gostamos tanto? É como se em algum momento da vida ela fosse diminuindo. E eu entendo assim, querido, que quando eu falo, eu não tenho sentido a presença do Senhor, também não tem nada a ver com Ele, tem a ver comigo. Porque é minha função manter a lenha no altar. E uma lenha também é a nossa confiança. Quando o Senhor começou a falar a respeito de andar na palavra, é confiar nele. E nós ministramos aqui, eu falei com a igreja de manhã que nós ministramos um hino. Estamos de pé, que eu particularmente gosto muito. E nós falamos que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Só que muitas vezes no dia da dificuldade, no dia da insegurança, no dia do choro, no dia da dor, eu tiro os meus olhos daquilo que eu creio e eu coloco os meus olhos naquilo que eu estou vendo. E a chama da presença vai diminuindo. Deus se esqueceu de mim? Não. Deus se esqueceu de você? Não. Deus está longe de você? Não. Mas nós precisamos sondar o nosso coração, alinhados com a palavra, e falar: Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor garantiu. O Senhor garantiu estar comigo. O Senhor garantiu que não me deixaria. Porque muitas vezes nós deixamos essa presença por nos acostumarmos com uma vida religiosa de crente. Nós trocamos a presença por coisas. E eu quero te dizer que nada substitui a presença. Ai de nós se não fosse o Senhor. Eu posso dizer isso com muita convicção. Ai de mim se não fosse o Senhor. Pastora, como que você chegou nisso? Não foi rindo não, irmão, foi chorando muito. Foi entendendo que pela minha força eu não poderia fazer tudo o que eu queria. Eu não poderia fazer com que as coisas estivessem da maneira que eu sonhei, da maneira que eu desejei. E eu aprendi a falar com Ele: ai de mim se não fosse o Senhor. Hoje a sua vida pode não estar da maneira que você quer, querido, mas você não é mais o mesmo que você era antes. E o que o Senhor está nos chamando? Para uma dependência na palavra, para realmente vivermos o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural? Realmente é aquilo que os meus olhos não estão vendo, é aquilo que a minha realidade está dizendo o contrário, mas eu decido olhar e confiar naquilo que Ele diz. Coisa mais linda é o Senhor dizendo: pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta? Vocês já pensaram nisso? Uma mãe acabou de ter um neném. O Senhor faz essa comparação. Humanamente falando, é impossível ela esquecer que está amamentando. Ele fala: todavia, eu não me esquecerei de ti. Que amor é esse? E por que o Senhor nos ama tanto? Porque Ele olha para mim e para você e nos enxerga
de uma ótica completamente diferente. Foi Ele que nos fez, Ele que escreveu o manual. Ele sabe exatamente até onde eu consigo ir, até onde você consegue ir. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não estou aguentando mais, eu acho que eu vou morrer. Querido, não se preocupe, porque no momento certo Ele provê o escape. Se Ele não provê o escape, Ele renova suas forças, Ele te fortalece, Ele te capacita. Às vezes nós temos a ilusão de que para o Senhor provar que Ele está conosco, tudo tem que estar dando certo. Não tem nada disso. E falamos todo esse ano, até que Ele venha fogo no altar, até que Ele venha fogo no altar. Mas muitos de nós vamos chegar no próximo projeto de vida, muitas vezes arrastando. Falando, Deus, o altar só está a cinza. Eu preciso tirar a cinza de novo e colocar a lenha lá de novo. E está tudo bem. Seja forte e corajoso, tire a cinza se necessário, volte a colocar a lenha no altar, e o Espírito vai derramar o fogo sobre ele. Mas nós não podemos nos esquecer dessa promessa de presença permanente. Deus no Antigo Testamento, até quando Ele vinha e fazia a visitação aos reis, profetas, sacerdotes, para algo específico no momento, Ele já havia dado essa promessa de estar com eles. Deuteronômio 31:5 diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Vai. Ele não foi só, Ele vai continuamente. É Ele que vai com você. É Ele que vai. No Novo Testamento, em Mateus 28:20, diz o seguinte: Jesus falando ali para os discípulos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse amém quer dizer, está feito, seja feito, é assim, e ponto. Não tem vírgula, não tem talvez. É o próprio Deus. Assim como Ele foi no Antigo Testamento, Ele foi através da vida de Jesus, falando: olha, eu vou estar com você todos os dias. Não é de vez em quando. Não é só quando você precisar. Mesmo quando você não estiver me sentindo, mesmo quando você achar que eu não estou lá, eu estarei lá, porque o Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Se Ele disse que vai estar, Ele vai estar. Aleluia. Aleluia. E aqui em Hebreus fala, e assim com confiança. Confiança em quê, querido? Na palavra. Pastora, mas eu estou vivendo uma situação que você não entende. Querida, as coisas do Senhor é loucura mesmo, para os que não creem. Mas para nós que cremos, é a manifestação da glória. É o poder de Deus manifesto. É a glória de Deus de uma forma palpável. Estamos vivendo num tempo que nós precisamos sim sair do natural e viver o sobrenatural. Viver naquilo que a palavra diz que é. Já há um bom tempo eu tenho andado pelo aquilo que eu creio. E eu só estou de pé aqui pregando a palavra para você, porque eu tirei os olhos do natural e coloquei os meus olhos no sobrenatural. Falei: Deus, eu não quero saber o que os meus olhos estão vendo.
Eu quero saber o que o Senhor me prometeu lá atrás. Senhor, eu não quero saber o que as circunstâncias estão dizendo. Eu quero saber o que a tua palavra diz que é. E assim como a sua palavra diz que é, será feito. Não chega para um projeto de vida de cabeça baixa, como se você estivesse fazendo um projeto de vida diante de homens. Pastora, mas você passou tanto mal esse ano. E daí, irmãos? Importa que a presença dele seja manifesta. Importa que a glória dele flua. Porque vai chegar um dia que eu não estarei aqui mais. E quando eu fechar os meus olhos aqui, eu quero estar com ele. Sonhe com o céu. Deseje o céu. Eu tive que ter alguns choques de realidade na minha vida. De ser perguntada: você vai sair desse lugar ou você vai morrer aí? Você vai buscar pela sua vida, pela presença de Deus em você? Ou você vai continuar colocando coisas, pessoas no lugar de Deus? Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas ele tem o cuidado de fazer e de realizar o desejo do seu coração. Ninguém que sacrifica nada diante do Senhor no altar volta com as mãos vazias. Ninguém que oferta algo no altar do Senhor, seja chorando, seja sorrindo, ele volta da mesma maneira. Se achegue confiadamente ao trono da graça, e você nunca mais será o mesmo. Mantenha a presença viva dentro de você. O nosso Deus, ele é vivo. E às vezes nós estamos fazendo como se cultuássemos um Deus morto. Acostumamos com a dinâmica de igreja, com o horário do culto, e agora vai ler a palavra, e agora vai sentar, e agora vai levantar. Querido, onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. É Ele que opera. Se nós colocarmos os nossos olhos aqui no natural, nós vamos perecer. Mas se nós colocarmos a nossa dependência nele, Ele vai na frente. E todas as outras coisas vão se tornando naturais. Todas as outras coisas vão acontecendo naturalmente. E essa presença do Senhor vive em nós. Ela só nos traz benefícios. É a presença do Senhor que traz paz no dia da tempestade. É a presença dele que traz força no dia do desafio. É a presença dele que traz orientação no dia da incerteza. Isso é a presença. É a presença dele que traz consolo no dia da dor. E como o Senhor é lindo. E eu creio que muitas vezes ele prova o nosso coração. A gente fica esperando, tá bom demais para servir o Senhor, querido, bom demais só quando nós estivermos com Ele. Enquanto estivermos aqui, é luta todos os dias. É luta todos os dias. Nós vamos vencendo dia após dia, de glória em glória. Então é vencendo os desafios. O consolo no meio da dor. Tem um versículo lindo que fala que com as consolações que nós somos consolados, nós vamos consolar a outros. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer que o Senhor vai te usar com poder nessa área, com autoridade nessa área. Aguenta o processo, vai passar. E você vai poder falar com autoridade, porque você já passou por esse caminho. Sabe quando você está ensinando alguém o endereço, que você fala, passa por aqui, por aqui, por aqui.
Querido, e o Senhor permite, as pessoas chegam para você, falam, eu queria um conselho, e mexe lá naquela ferida que o Senhor te sarou. Você até respira, pode falar. Sei para onde que vai, para onde que vira. Onde você pega Só não tem atalho. A gente ensina o caminho, só não tem atalho. Nós precisamos passar pelo caminho. Mas se você aguentar o processo, o propósito de Deus vai se cumprir de uma forma gloriosa sobre a sua vida. Aguenta firme em nome de Jesus. E quando fala da presença, de manhã eu me referi aqui com os irmãos a respeito de Moisés. Moisés foi um improvável aos olhos humanos. Assim como muitas vezes nós olhamos para nós e falamos, Deus, se não fosse o Senhor. Mas o Moisés, ele teve experiência com a glória do Senhor. Querido, imagina que lindo o homem subir e ficar orando lá. E quando ele desce, fala que o rosto dele brilhava. Experiência com a presença. Experiência com essa glória de Deus. E Moisés, ele foi chamado. Ele foi chamado pelo Senhor. Assim como eu e você também fomos. Para cumprir o ide do Senhor. Como nós lemos aqui em Mateus. Que antes da promessa que estaria conosco, ele falou, ele deu as orientações. Olha, ide, né, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho, ensine eles a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E aí ele faz a promessa, eu vou estar com vocês. Deus também chamou Moisés para salvar aquele povo do Egito. Assim como ele tem nos chamado nos dias de hoje para salvar muitas pessoas do Egito. Ah, pastor, o Egito não existe assim mais não, irmãos. É o mundo lá fora. É o perdido, é o caído. E o chamado de Moisés, Deus aparece para ele, Êxodo 3, do 2 ao 4, numa sarça ardente. Uma sarça que se queimava e o fogo não consumia. Porque não era algo natural, era algo sobrenatural. E a palavra diz que Deus chama ele. E o que eu acho lindo que Deus chama ele. E Deus se apresenta a ele como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fala a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Senhor se apresentando a ele como um Deus de gerações, como um Deus de família. Eu quero te dizer que a presença de Deus que é cultivada na sua vida hoje, ela estará na sua descendência e na descendência da sua descendência, em nome de Jesus. Eu falei com os irmãos de manhã que eu quero ir para o céu, mas eu quero ir bem velhinha, não é agora não. Está feita a vontade de Deus, né, gente? A gente brinca, mas se puder ser eu bem velhinha. E talvez eu não vá estar aqui mais. Mas depois de muitos anos que eu tiver ido, as pessoas vão olhar para os meus filhos e vai falar, o Deus da Laodiceia é o Deus do Fábio, é o Deus da Melissa, é o Deus da Mirella, é o Deus dos filhos dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. E as pessoas vão se lembrar de mim, esse é o meu desejo, e eu tenho orado para que o Senhor me mantenha firme. Vai falar assim, lembra dela? Aquela pastora, uma que gritava até. Pois é, ela pregava e ela falava que ela amava a presença. Olha para você ver como que os filhos dela servem ao Senhor. Olha para você ver como que as netas dela, os netos. Olha os genros, olha a nora. Entende, querido? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é o Deus da sua geração.
Eu coloquei aqui o nome da minha geração, porque eu estou ministrando para você, mas coloque o nome da sua geração aí. Fala: Deus, eu não abro mão disso. Eu não quero, quando eu for embora, as pessoas me reconheçam por outra causa. Eu quero que eles me reconheçam porque eu amo o Senhor. Não é porque eu vim aqui na terra, eu conquistei algo, eu fiz coisas, mas porque a minha mãe era apaixonada pela presença. A minha mãe era uma mulher temente ao Senhor. A minha mãe era uma mulher que não abria mão da presença. Ricochere cantori andanamanaia. Ribacochere cantori andanas. Tudo que nós conquistarmos aqui, a traça vai comer, a ferrugem vai comer, mas a presença é eterna, a presença é eterna, a presença é eterna. Aleluia, aleluia. Rebalabashore cantarabasuri andanamanaia. Aleluia, aleluia. E muitas vezes nós estamos perdendo a sensibilidade dessa presença. Querido, não se acostume com o Senhor. Não perca o temor pela presença. Não perca a sensibilidade pela presença. Quando Deus chamou Moisés naquela sarça, e Moisés ia se virar, a palavra diz que ele fala assim: Moisés, não se vire para cá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é terra santa. Ministramos sobre as sandálias, falamos de fundamentos, mas hoje eu quero te levar a outro entendimento. Quando nós estamos calçados, eu não consigo sentir o chão que eu estou pisando. Se eu tirar o meu sapato aqui, eu vou sentir esse tapete. Se você estiver descalço, você vai pisar na areia, você vai sentir a areia. Você vai ter sensibilidade. O que eu entendo com isso? O Senhor falando com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Tira o medo, a incapacidade, tira a dúvida. Tenha sensibilidade pelo que está acontecendo aqui. Tenha sensibilidade pela presença. Se você entrar calçado aqui com seus fundamentos, você não vai entender nada. Você vai achar que foi um fenômeno da natureza. Mas quando você se despir da sua vontade, daquilo que você acha que é certo, você vai estar sensível. Qual a sandália que nós temos que tirar, igreja, para ficarmos sensíveis à presença? Essa é uma oração que o cristão precisa fazer todo dia. Deus, me dê sensibilidade. Eu falo com os meninos, porque eu gosto muito do louvor, que no primeiro arpejo eu sinta a presença. Entende? Que na primeira oração liberada eu sinta a tua presença. Que no primeiro bom dia, Espírito Santo, o Senhor me tome dentro do meu quarto e me fortaleça cada manhã. Mas tira as sandálias dos teus pés. Tira. Tira a sandália do orgulho, tira a sandália do coração duro, tira as sandálias que muitas vezes nós ficamos relutando. Moisés, ele teve essas experiências sim com o Senhor e muitas outras, e ele se apaixonou pela presença de uma maneira que, em um certo momento, ele até fala com o Senhor: se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Essa precisa ser a nossa oração. Senhor, eu estou entrando naquele lugar, mas se a sua presença não for, eu não vou. Senhor, estou fazendo uma entrevista de emprego, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, eu estou entrando num relacionamento, mas se o Senhor não for comigo, eu não vou. Senhor, eu estou indo para um ministério, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Porque a presença dele nos dá resistência para vivermos tudo que nós vamos viver aqui nessa terra. Como a declaração de Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Sede pela presença. Busca pela presença. Às vezes nós brigamos tanto com o Senhor. E a gente fala assim: mas Deus sabe que eu preciso fazer isso. Mas Deus sabe que eu preciso fazer aquilo. Deus sabe que eu queria as coisas desse jeito. Ele sabe. Mas Ele sabe exatamente o propósito que Ele te criou. E Ele sabe que Ele te criou para ser dependente dEle. A palavra diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas coisas, são todas as outras coisas. Busque o reino, e os seus sonhos vêm, sua faculdade vem, sua família vem, seu emprego vem, sua saúde vem. E se não vier, você vai estar tão cheio da presença que não vai te faltar mais nada. Você vai estar tão completo dele que você não vai sentir mais falta de nada. O altar cura. A presença cura. Assim como o Senhor disse para aquela mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água. Quantas vezes o Senhor está olhando para mim, para você, e falando assim: se você soubesse quem está te falando que você pode ir. Se você soubesse quem está abrindo a porta. Se você soubesse quem está fechando a porta. Se você soubesse quem está te curando. Se você soubesse quem está te libertando. Ah, se nós soubéssemos quem é o Senhor verdadeiramente. E esse é um hino que fala muito comigo. E não é só porque eu gosto de cantar, não. É porque quando eu canto isso, é uma verdade tão grande no meu coração. Porque realmente o Senhor é a fonte de tudo que eu preciso. Porque eu já tentei, irmãos, lutar com a força do meu braço. Não dá, eu só perdi. Eu já tentei fazer do jeito que eu queria. Não dá, eu só perdi. Pastora, mas mudou, está tudo bem agora? Não, irmãos, mas a certeza de que Ele não me deixa, de que Ele não me abandona, de que nunca mais eu vou estar sozinha, ninguém tira do meu coração. Entende? É você chegar perto dele e declarar: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da alegria no dia da tristeza. Querido, volte a depender da presença de Deus. Volte a depender da glória de Deus. Volte a confiar nas palavras que Ele te disse há muito tempo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele, não faria. Aleluia! Oh, aleluia! Diria Ele e se enganaria jamais. Ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel.
E hoje é noite de fidelidade do Senhor. Hoje é noite de filho voltar para casa, voltar para o altar e falar: eu dependo novamente da tua presença. Pastora, mas eu não desviei não. Eu estou aqui na igreja todo dia. Querido, estar na igreja todo dia não quer dizer que nós estamos com a presença viva, latente dentro de nós. O Senhor quer renovar essa presença dentro de você. O Senhor quer que você tenha as suas forças renovadas nessa noite. Hoje é noite de filho voltar para casa. Hoje é noite de filho voltar para casa. Não é noite de filho dar explicação, não. É noite de filho voltar para o Pai. Nós ouvimos na semana passada que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Não existe outra fonte, não existe outro lugar. Essa é a nossa esperança. E eu quero chamar, em nome de Jesus, os filhos de Deus que querem voltar para essa presença gloriosa. Voltar a ser dependente dessa presença e falar: Deus, o Senhor está vendo aqui tudo que eu ainda estou vivendo. O Senhor está vendo aqui como que está o meu coração, mas eu quero voltar para a presença porque eu entendi que é nela que eu vou ser ajudado. Se você sentiu essa vontade no seu coração, nós vamos continuar ministrando aqui esse refrão mais uma vez. E eu quero que você, com confiança, você não está voltando para o pastor, você não está voltando para uma placa de igreja, você está voltando para a dependência daquele que é dono da vida. Querido, fora da presença de Deus é lugar de morte. E o Senhor tem nos dado a cada dia oportunidade de estarmos aqui. Você que sentiu o Espírito Santo falar no seu coração, levante o seu lugar, vem à frente. O que é que vão pensar de mim? Quem está pensando alguma coisa está perdendo tempo. Nós queremos a presença. Da vida que me... Sai do seu lugar, volte para a presença. O dom de Deus, volte para a presença, sem vergonha, sem título, sem medo. Volte para a presença. Salvador, tu és por quem a minha alma esperou. Declare isso para Ele. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O Leone vai ministrar um hino que o Senhor deu para ele um tempo na vida dele. E de manhã, enquanto eu estava ali orando, foi o hino que o Senhor trouxe ao meu coração. Assim como o Senhor falou conosco na manhã, Ele vai falar com você agora em nome de Jesus. Moisés, ele tinha a tenda do encontro, onde ele se retirava do barulho ali do arraial, e ele ia para a tenda do encontro para ter o encontro dele com Deus. Hoje é um dia especial para você, amém? Hoje é um dia especial. O Senhor marcou esse encontro com você. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Te falar, mas não sei por onde começar, pois arde um fogo em mim. Toca nos seus filhos, Espírito Santo de Deus. Me expressar. Tenho tantas coisas para mostrar, mas eu confesso, tenho medo. Se o Senhor não gostar, o que farei para compensar? Hoje é um dia especial para mim,
O Pai está te esperando, filho. Vem. Com Cristo. Vem. E eu espero surpreender. Hoje quero tanto te mostrar o que a tua glória fez comigo. Quero que saiba que sou feliz por ser teu filho. Entende que hoje é noite de filho. Feliz por ser É noite de filho voltar para casa. O Senhor não está chamando um estranho, um viajante, um esquecido, um abandonado. Não, Ele está chamando. Hoje é noite dos filhos. Hoje é noite do filho voltar para casa, receber de volta o anel, receber de volta as sandálias, receber de volta a capa. Reba cantoraba xererê, yeraba lá yerê. Especial pra mim, marquei um encontro com Cristo e eu espero surpreender. Hoje quero tanto te mostrar o que a tua glória fez comigo. Eu quero que saiba que sou feliz por ser teu filho. Oh, sou feliz por ser teu filho. Renova as forças dos seus filhos, Senhor. Teu filho, sou feliz por Renova ser as forças dos teu seus filho. filhos, Senhor. Teu filho. Senhor, em nome de Jesus, os seus filhos estão aqui prostrados na sua presença. Que a sua gloriosa presença os envolva. Que a sua gloriosa presença os fortaleça de uma maneira poderosa. Vai tocando em cada um, ó Deus, que deu esse passo de fé, saiu do seu lugar, se prostrando diante do Senhor, reconhecendo que não são nada sem a sua presença. Enche eles, Pai. É isso que Ele te diz nessa noite. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Em nome de Jesus, que eles sejam restituídos nessa noite. Que os seus filhos sejam restituídos nessa noite. Deus, o Senhor está sondando o coração de cada um deles. E o Senhor sabe a oração que cada um está fazendo diante do Senhor. Pai, o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Pai amoroso. Fortaleça os seus filhos. Ajuda os seus filhos. Deus, abre os olhos espirituais dos seus filhos para que eles vejam, assim como o Pai os vê. Você é filho, você é filha. Você não é mais órfão, você não é mais abandonado. Você tem um Pai. E esse Pai prometeu estar com você até a consumação dos séculos. Mesmo que todos te deixem, mesmo que todos te desamparem, Ele vai continuar contigo. Abençoa os seus filhos. Renova a unção sobre os seus filhos. Renova o chamado sobre os seus filhos. Renova a alegria de te servir.
Renova a alegria de ler a palavra. Renova a alegria de orar. Renova a alegria de se consagrar. Renova a alegria da tua igreja. Renova a alegria do teu povo. Pai, em nome de Jesus, renova as forças daquele que está cansado, sobrecarregado. Traga alívio nessa noite aos seus filhos, ó Deus. Porque esse convite para irmos até o Senhor é na garantia que é o Senhor que nos traz alívio. Renova, Espírito Santo de Deus, os dons, os dons, os dons. Renova os seus filhos no batismo com o Espírito Santo. Dê novas línguas. Usa os seus filhos com sonhos, com visões. Traz a alegria de estar no ministério. Traz a força que precisa. Aleluia. Aleluia. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte inesgotável de vida. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. E o que o Senhor nos diz nessa noite é: confia na palavra. Ande sobre a palavra. Mesmo que muitas vozes digam o contrário, Ele garante que você não está sozinho. Você vai dar conta sim. Você vai ser forte sim. Você vai vencer sim. Mas para de lutar com as forças do seu braço e dependa dEle. Diga assim como Moisés: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Muitos vieram aqui nessa noite em busca de uma resposta. Às vezes esperando que Deus levantasse um profeta, colocasse a mão sobre a sua cabeça e liberasse exatamente as palavras que você gostaria de ouvir. O maior profeta já nos deu toda a palavra que nós precisamos. O Senhor usa sim os profetas, e nós temos profetas nessa casa. Mas o que Ele está nos dizendo nessa noite é: confia na palavra. E a palavra nessa noite é a garantia que você não está sozinho. Ele não vai te abandonar. E esse não abandonar não tem nada a ver com concordar com você. Tem a ver com ser fiel à palavra dEle. Pai, como igreja, nós abençoamos os irmãos que estão aqui na frente. E concordamos com essa ministração de fortalecimento, com essa ministração de coragem, de vigor, de autoridade sobre a vida dos teus filhos. Como igreja, nós pedimos ao Senhor que os cele, que os guarde do mal. Porque a palavra que o Senhor nos deu aqui nessa noite foi que nós não devemos temer. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Não tema o que possa te fazer o homem. É o Senhor que é o seu ajudador. Amém. Você pode louvar o Senhor por essa palavra, agradecendo a Ele pela presença dEle neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, porque problemas nós vamos ter sempre. A diferença é como nós vamos passar por esse problema. Com quem nós iremos passar esse problema. Em nome de Jesus. E nós vamos orar. Em nome de Jesus, para que o Senhor continue, fortalecendo
cada um nos desafios que precisa passar. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Como o Senhor tem cuidado de nós através da palavra. E eu te desafio, querido, a ficar uma semana sem murmurar, só agradecer. Você vai ver como que as coisas vão começar a ficar diferentes. Quando você pensar e falar assim, você respira até fundo. Quando você for falar assim, ai, mas que calor. Vocês estão vendo aqui, né? Fala assim, Deus, obrigado, né? Que tem o sol, é necessário que haja o sol, a chuva. É treino, irmão. Porque tudo aquilo que o Senhor fez é bom. Nós ainda não entendemos na totalidade e a gente fica até meio perdido. Mas o Senhor tem nos dado algumas palavras sobre depender dEle. E o Senhor, cada vez que Ele começa a liberar a mesma palavra, algo do Senhor está vindo por aí. Então, ouça, coloque em prática. E o que vier, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém?